Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco, eu sou do canal RP Descomplicado e hoje eu vou passar um ponto importante para vocês. Será que o RP, CRM, sistemas de RH, qualquer tipo de sistema que você hoje possui, ele ainda é um sistema de gestão ou ele só transformou um custo? Esse é um principal ponto que muitos empresários hoje possuem, né, vários investidores, e ficam assim, nossa, esse RP só me custa, né? Eu tenho que trazer pessoas aqui para ter o gasto de pessoas que trago para poder melhorar o sistema todas as vezes. Esse momento, será que chegou na sua empresa? Será que não é o momento da gente pensar em trocar o sistema, será? Ou será que a gente precisa de novos desafios, né? E quando que a gente começa a ver esses desafios a serem apontados, né? O RP tá lá, tá rodando, o fiscal está sendo entregue, todas as atualizações fiscais que nosso país quase não tem, ele está sendo entregue, a gente roda, a gente não tem nenhuma multa, os cadastros estão bem, a operação está perfeita, a equipe está sendo treinada, sempre tem um ponto a mais para se colocar, porque os processos na empresa mudam, ou até mesmo há uma necessidade fiscal no nosso país que precisa dessa mudança. Os dados estão sendo gerados, as notas são emitidas sem problema, o estoque é bem controlado, todas as informações existem. Mas a gestão não avançou, né? As decisões ainda existem de uma intuição de um ser humano, né? Então eu vou apresentar para vocês agora 5 pontos que podem demonstrar para vocês esses problemas que vocês devem estar achando que o RP não funciona mais. Mas nem sempre é o RP. É uma necessidade de aprimoramento do uso da ferramenta, né? Eu falo que a gente chega num nível de excelência de uso do produto e a gente acredita que o produto só faz aquilo. Mas não, ele pode fazer às vezes muito mais. O primeiro ponto que a gente vê são números, cada área trabalha com um número diferente, né? Então, isso é muito comum. O comercial falar que gerou 5 milhões de receita, o financeiro fala que é 4 e a operação fala que é 3,5, né? Não, eu só gerei 3,5 aqui de recorrente no meu trabalho aqui, na atividade, nas entregas, eu só gerei 3,5. Isso é normal acontecer, porque não é uma fonte única de dados, né? Então a gente está sempre vendo a visão contábil lá no final do mês ou no início do mês seguinte. A gente vive do passado. Ah, olha, o passado está mostrando para mim que a empresa foi bem ou que a empresa foi mal, porque daí a gente se agarra a DRE, que o sistema está entregando certinho, bonitinho, né? Então são pontos que a gente precisa ver e analisar para a gente poder acompanhar no dia a dia e não esperar só o dia 5 ou 10, dependendo das empresas como estão no uso do seu sistema. Eu estou falando aqui bastante de RP, mas é qualquer sistema, tá? Seja o CRM, qualquer outros produtos também. Estou usando o RP aqui como exemplo. O outro sinal é que os relatórios eles são montados fora do sistema. Então, o pessoal pega os dados, analisam esses dados fora do sistema e trabalham, faz um trabalho totalmente manual, consolida de forma manual, em vez de entregar no dia 2, no dia 3, todos os dados do que aconteceu no mês passado, entrega só no dia 10, que precisa de um trabalho muito forte para fazer os fechamentos. Isso é um problema, porque se o RP não está entregando os relatórios e tem que ter uma planilha paralela, algo não está bom, né? Então, é importante que a gente até possa ter essas visões em planilha, que às vezes é mais fácil, ou dentro de um dashboard, mas que as informações sejam trazidas online, né? As informações estejam contidas lá dentro do sistema e a gente consiga fazer a análise. Então, quando a gente tem que importar para o Excel, e o Excel é uma ferramenta sensacional, mas o problema é que a gente pode colocar ali o que a gente quer ver. Será que realmente é isso que vocês querem ver dentro da empresa? Né? Terceiro sinal. O terceiro sinal é quando você entra no eu acho, né?
O que é melhor? Acho que vendemos mais em março ou fechamos 847 mil em março, 12% referente ao março posterior ou ao mês anterior? Essa visão é importante vocês terem em dados, em números. Parece que o estoque está ok. Ou um giro de estoque está em 18 dias. Ou me disseram que o cliente me pagou. Ou eu tenho uma taxa de inadimplência de 3,2. Então, o eu acho é lógico que muitas pessoas têm a sua visão do seu histórico, do que acontece no dia a dia, mas a gente precisa dos dados precisos. Para a gente saber, por exemplo, num CRM, eu vou bater ou não vou bater a meta esse mês? Eu preciso botar o pessoal para trabalhar no final de semana ou não preciso botar o pessoal para trabalhar no fim de semana para entregar uma produção, para fazer vendas ou para fazer qualquer coisa? Vale a pena eu pagar hora extra esse mês ou não vale? Então, tudo isso a gente precisa de dados para tomar uma decisão. E se a gente está importando isso para o Excel, fazendo um baita trabalho para depois tomar essa decisão, a gente, além de perder tempo, fica chato o trabalho, porque a gente vira trabalhar em cima de dados, fazer dados, e não usar os dados que o pessoal, que o time está ali colocando todos os dias. Então, esse é um ponto importante. As decisões começar a ter opinião de mercado, de governo, isso é pior ainda. Quando você já entra, pô, não estou conseguindo vender porque o governo aumentou a taxa de juros. Não, você tem que ter a percepção real do que está acontecendo com a tua empresa. Outro ponto super importante. Uma pessoa é aquela pessoa que sabe fazer as informações para mim. Se eu dependo de uma pessoa específica ou de algumas pessoas para trazer aquela informação, seja ele até mesmo um diretor, seja ele um financeiro, a gente tem problema. A gente precisa trazer essas informações do sistema para uma visão mais fácil para que você possa trabalhar. Então, se você depende de uma pessoa que pode sair de férias, pode adoecer, pode ter que sair, receber uma proposta mais interessante, até você voltar a ter aquela informação, você está prejudicado. Então, o ideal é, sempre antes de começar um determinado processo, já se pense em que informação você quer ter de saída e daí você prepara o sistema de como fazer essa saída e não depender da pessoa. Eu já passei muito por isso e é muito ruim. Ficar dependente de você para trair essa informação. Enquanto eu não conseguia colocar essa informação dentro do sistema, isso me causava dor de cabeça, pensamento que eu estava fazendo errado, várias coisas acontecem e as coisas não funcionam. No momento que eu saí, como será que ficou? Né? Então, esses são os pontos que a gente precisa ver para que o RP não fale como um sistema de gestão, e sim ele seja um sistema de gestão, assim como o CRM e outras ferramentas que a gente possui. E o sinal 5 e não o último, a gente não tem nenhum KPI automático. A gente não tem alertas reativos, a gente não tem uma visibilidade futura. Né? No CRM, sem você ter uma visão de previsão do que você vai fechar ali na frente, não é um CRM. Né? Então, esse é um ponto estratégico, né, que alerta e simula cenários. Isso é super importante, a frase aqui embaixo. Né? Se a gente não tiver um RP estratégico dentro do projeto em que ele alerta e simula cenários, ele é só um ponto de registro. Então, eu não preciso nem ter a melhor ferramenta do mundo, é só eu ter antigamente a gente falava uma máquina de digitar, né, uma datilografia. E não é isso que a gente quer dos sistemas. A gente quer que o sistema nos apoie e possa chegar a uma decisão mais rápida. É legal acordar de manhã cedo e saber, eu sempre brincava, né, quando apresentava sistemas de RP. Saber se eu vou sair para pescar hoje ou se eu vou ter que ir para o escritório. Né? Eu brincava sempre assim com os donos das empresas. Porque é isso mesmo. Você precisa saber em que momento a sua empresa está para você tomar as suas determinadas decisões. E, para finalizar, se o RP seu está funcionando, está fazendo as entregas fiscais, ele está funcionando. Se você está emitindo nota, não está tendo multa, está entregando.
Se o CRM está integrado com o faturamento e está faturando, o CRM está integrando. Mas se eles ainda não apoiam na sua decisão, você precisa de 3 coisas. Estratégia, para saber o porquê que o sistema não foi configurado para apoiar você nessas decisões. Analisar se os processos realmente foram mapeados e estão conectados dentro do ERP para dar uma saída interessante, que dê para você visualizar, junto com os indicadores. Indicadores para esse processo você precisa ter para ver se o processo está dando certo ou não. Precisa ter essa informação. Quais são os KPIs interessantes dentro daquele processo para você saber toda a informação. Por exemplo, a alocação de treinamento. Eu preciso saber como que está a alocação. Qual é o percentual disso? Se é uma empresa de treinamento, é importantíssimo. Senão eu vou estar pagando o professor sem ter alocação suficiente. Estou só despendendo dinheiro, recurso para isso. Então, a frase ali, né? Na maioria dos casos, o problema não é o sistema, é o alinhamento entre estratégico, processo e indicadores. Na correria, no dia a dia, a gente vai lá, faz o processo, resolve o problema, e daí depois a gente não sabe se aquilo foi bom ou ruim para a gente. Isso é muito ruim para qualquer empresa, para qualquer processo, para qualquer departamento, para qualquer pessoa. Será que o que eu fiz é bom ou ruim? Antes de montar qualquer novo processo, qualquer nova estratégia, já pense nos indicadores. Antes de implementar todo o processo dentro de um sistema, seja de RP, seja de CRM, seja de qualquer outra coisa. Tá bom? Mas, se você está com esse problema, se você acha que você está com algum desses 5 problemas, dessas 5 visões, eu posso ajudar vocês aí a RP Descomplicado, fazendo um diagnóstico simples, fazendo essa análise junto com você e vendo aonde, em que ponto eu posso apoiar a empresa a não precisar trocar de RP, ou se realmente precisa trocar de RP, CRM, folha de pagamento, seja lá o que for, qualquer tipo de sistema, para que a gente tenha um RP fazendo entrega de indicadores de forma automática, as áreas trabalharem com a mesma fonte de dados e a operação funcionar sem depender de novos especialistas, sempre que precisa trocar um determinado processo. Então eu posso apoiar isso através de uma consultoria. Dentro do site rpdescomplicado.com.br tem lá, solicite um diagnóstico, eu faço esse diagnóstico com vocês e depois a gente pode montar todo um projeto aí de consultoria para apoiar vocês nessa solução. Tá ok? Obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.